Pode parecer estranho, mas perguntar se Jesus é Oxalá será uma pergunta frequente em nossos terreiros e entre os nossos simpatizantes. Quando esses olham nossos congás, apontamos a imagem de Jesus e dizemos: ali está Oxalá. Mas afinal de contas, Jesus é Oxalá? Onde uma coisa começa e a outra termina. Para começar nossa conversa, precisamos falar de 3 coisas diferentes aqui: quem é Jesus, quem é Oxalá e o que é sincretismo. Sincretismo é a fusão de diferentes religiões. Já que a Umbanda é por natureza uma mistura de várias vertentes e doutrinas, incluindo-se aqui o catolicismo, o espiritismo, africanismo, a pagelança indígena e até toques de orientalismo quando falamos nela de reencarnação e karma. Ela é essencialmente sincrética desde os seus primeiros dias. Ou seja, a Umbanda já nasceu assim. Por isso, querer desvincular a Umbanda do sincretismo com os orixás pode ser bom para o africanismo, que busca um retorno às suas origens mais antigas, mas desvincular a Umbanda dessa mistura que a faz tão brasileira é algo totalmente sem sentido, ou seja, não tem o menor cabimento essa afirmativa. Assim, na Umbanda, associam o orixá com santos católicos, no qual sincretizaram há muito tempo, desde o período colonial, aqui no Brasil e em outros países da América. Tanto é verdadeiro que, além de sua aparência em nossos altares, comemoramos suas festividades nos dias consagrados a esses santos. Assim, por exemplo, dia 4 de dezembro é consagrado no calendário a Santa Bárbara e será o dia que comemoramos Yansan, uma orixá africana, em nossa religião. Desse modo, as coisas vão sendo assimiladas. Muitos pontos cantados bem antigos em nossos terreiros citam Yansan como tendo cabelos louros, coisa que nas imagens de Santa Bárbara isso aparece. Muitos perguntarão: mas uma orixá africana tem cabelos louros? Ora, isso é o que faz o sincretismo quando há momentos que tocamos em características de uma ou outra coisa. E tudo se harmoniza aí, sem confusão, tornando todos iguais, harmonizando culturas que seriam divergentes. E se irmos lá atrás em sua história, isso faz parte das raízes espirituais de nossa Umbanda. Vamos falar de Oxalá agora. Como já vimos no vídeo 124, Oxalá era o rei dos Igôs, os nativos da cidade sagrada de Ifé, quando Dudua chegou com sua corte, fugindo do leste da África, querendo ali transformar o lugar em um império que fosse seu. Oxalá era esposo de Iemanjá, já na África, e junto com seus seguidores, os Funfuns, teria povoado o mundo de seres em obediência às ordens de Deus, Olodumare. Assim, Oxalá, na África, era o mais velho, o primogênito de Deus, criador da vida na terra, sob suas ordens. Assim, o africano, ao chegar ao Brasil, desejando sincretizar seus orixás, no primeiro tempo tentou preservar sua cultura, ao confundir seu opressor, que exigia que os escravos fossem batizados e frequentassem suas igrejas. Pensou: quem é o mais semelhante a Oxalá no grupo dos santos, que fosse o primogênito de Deus e tivesse sobre si a confiança e a responsabilidade dada pelo Altíssimo? Naturalmente, a escolha recaiu sobre Jesus. Oxalá não é Jesus em sua origem, já que foi um rei africano. Mas para nós umbandistas, a imagem de Jesus personifica o orixá e sua energia sobre a terra. Poderia ser apenas uma estrela, uma cor, um símbolo qualquer em nossos altares. Mas a figura de Jesus, como sendo o primogênito de Deus, caiu como uma luva, sendo escolhido para representar o orixá e sua linha para todos nós. Agora,
Considerando que todo ser humano, com um corpo físico, tem um orixá sobre si na Terra, perguntamos: se tivesse existido um olhador nos tempos do Cristo que pudesse ver de qual orixá Jesus seria? Essa é uma pergunta que jamais teremos respostas, mas quem sabe? Seria surpreendente se Jesus fosse filho de Oxalá mesmo, e não apenas a face dessa energia de paz, de entendimento, de amor que se espalha por toda a criação. Dessa forma, quando perguntarem se Jesus é Oxalá, diremos: ele apenas representa a energia desse orixá em nossos altares. Mas não venhamos a criar mais confusão, já que muitos confundem o que é sincretismo, Oxalá e Jesus nesse caldeirão de interpretações que muitas vezes não se completam em uma ideia coerente. Dessa forma, com certeza, Jesus não é Oxalá, mas a face que os cultos afro-religiosos deram a essa linda energia. Portanto, comemoremos o Natal e até a Páscoa com muita alegria. Essa mistura que encontramos na Umbanda só aumenta a nossa fé e o respeito que temos por todas as religiões do planeta, encontrando nelas semelhanças conosco. Isso apenas aumenta o nosso amor e creiam, é o que a espiritualidade superior mais quer. Como sempre, trazemos um assunto inédito, empolgante, para esclarecer cada vez mais a nossa Umbanda. E não esqueça, antes de sair, dê seu like e ative o sininho para receber novas notificações. Até semana que vem!